Oba, oba! Boa noite, boa noite. Eva! Ah, eu sempre faço isso no começo de toda a live. É incrível isso. Quando eu vou tentar colocar meu comentário, agora vai, agora vai. Vão entrando pessoal, vão sentindo em casa. Eu vou virando para aqui para fazer a coisa certa. Eu sempre tenho um negócio para fixei, virei para mim. Eva, agora deu. Eu prometo que logo, logo eu vou ficar fera nisso. Eu me sinto um pouquinho melhor do que nas outras vezes, mas quando eu toco nessa tela, a tela vira, enfim, o importante é que a gente está junto em mais um super papo legal com mais pessoas especiais trazendo o seu talento, o seu conhecimento para transformar, melhorar a vida da gente. E hoje o tema é algo que trouxe uma grande transformação e uma grande evolução para a minha vida, não é de hoje. Ao longo dos anos, pelo menos aí uns 20 e tantos anos, eu venho aprendendo muito com constelação ou com processos parecidos e que hoje as chamam de constelação, e encontrei no meu caminho pessoas como a nossa convidada de hoje, que eu já vou procurar por aqui para entrar junto conosco, Sheila, que eu tenho certeza para nossa noite. Obrigada por você estar aqui conosco num feriado, hein? Ê! Boa Oi! noite, sua linda! Tudo bem Tudo bem? contigo? Que Linda prazer tu te ter tá, né? aqui. Ai, meu amor. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem olhar para a Sheila e ver com quem que ela se parece. É com uma pessoa que eu tenho no meu coração, um amigo lindo chamado Edmilson Ortiz. Ela é irmã do Edmilson, nosso grande jornalista, comunicador, que durante muitos anos, né, esteve conosco no esporte, na então RBS TV. E o Edmilson me trouxe a Sheila. O Edmilson, a Suiane, né? Me trouxeram a Sheila e a Sheila já faz parte da nossa vida, da nossa família também, pelo tanto que ela trouxe de crescimento para a gente. Obrigada por estares conosco, viu? Ai, eu fico muito feliz pelo convite, me senti muito honrada. Eu amo falar desse assunto. Hoje eu dei curso das 2, 3 da tarde até agora 7 horas da noite, Opa! falando sobre isso, foi muito legal. E agora é véspera de Dia dos Namorados, né? A gente trabalhando Hum. relacionamentos afetivos. Então, gente, a Sheila, ela tá numa maratona de lives que eu já de muitos dias atrás e vai muitos dias à frente. Eu acho que é 22h12 o horário das tuas lives, né? Sim, sim. Agora eu vou começar em vez de fazer todo dia, eu vou fazer 2 vezes por semana, porque maternidade, mais live, mais atender todo dia, já estava começando a ficar sobrecarregada. Então eu dei uma Então, respirada. não, mas quem nos guia sabe o quanto o número de vezes que é, né? E Isso. Sheila, chegar ao tema constelação, eu te digo que foi uma caminhada dentro dessa nossa experiência de lives que eu estou adorando, que a pandemia me trouxe de presente, né? E lá no começo, quando o professor Wallace Lima, que é especialista em física quântica, ele compartilhou com a nossa audiência aqui que ele estava aprofundando em constelação, e que então ele tinha aprendido naquele momento, não sei se eu vou falar certo, mas eu acho que sim, que o sucesso na tua vida é como você vê sua mãe, e o sucesso na vida financeira é como você vê o seu pai, alguma coisa assim. Aí as pessoas, o que é isso? Da onde vem? E ele começou a dizer que aos 60 e poucos anos ele aprendeu que todos os dias ele acorda agradecendo ao pai e à mãe dele por ele estar aqui, independente de como esses pais foram para ele, se foram aquilo que ele queria, o sonho, ou não foram tão legais quanto se esperava, né? Como é que a constelação surgiu no teu caminho, na tua profissão? Como é que ele veio parar como teu propósito, Sheila? Que linda pergunta! Dificilmente as pessoas perguntam isso para mim, as pessoas já querem saber direto o que é. Adorei. Primeiro que nós que somos terapeutas, né? Eu sou psicóloga, eu acho que a gente sempre busca um caminho, no final das contas, para autocura, né? Sim. Porque sempre tem alguma coisa lá interna que a gente quer resolver. E comigo não foi diferente. Eu sou psicóloga, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 16 anos. E quando eu trabalhava na Malviline, Hum. eu sou muito grata ao tempo que eu vivi lá, que a família Veiga investia sempre muito em mim, em cursos e tal. E eu sempre fui de fazer uma grande oração, uma meditação para saber que curso que eu vou fazer, sabe? Qual é o próximo? Aí o primeiro contato que eu tive com as constelações foi que eu aprendi
foi em 2010, se não me engano, em São Paulo. Eu fui fazer um curso que na época a Malvi me patrocinou, que era sobre coaching, só que era coaching integrativo. Não era um coach clássico americano, né? Ele era um modelo mais europeu. E aí, nesse curso, eu tive o prazer de conhecer o Benízer, já falecido, que foi o criador do Metafora Internacional, e ele dava curso de constelação familiar. E aí, moça, quando eu fui ver aquilo, eu achei aquilo muito estranho. Eu pensei, porque a gente fica tanto nas nossas caixas mentais do que a gente já sabe, né? Porque querendo ou não, eu sou psicodramatista. Então, quando eu vi cena, para mim, já olhava com a minha visão já preenchida do que era, enfim. E aí, quando eu comecei a perceber que existia um fundamento muito maior por trás, que não era a técnica em si, mas que tinha algo muito grande por trás, aí eu comecei a me apaixonar incrivelmente. Porque aí eu comecei a mergulhar, eu não parei. Faz mais de 10 anos e eu não parei de estudar. Fui para a Alemanha, estudei com o Bert Hellinger, estudei na Hellinger Schule, estudei em escolas tradicionais como o IBHBC na época, com o Décio, o Wilma. Hoje eu tenho uma formação, dou aula e formação no Brasil todo por conta de uma dor que eu fui curar. Então, o que aconteceu? Quando eu vi as constelações, e aí eu resolvi começar a entender um pouco mais como funcionava, porque eu estava em crise no meu casamento. E aí eu queria saber como que isso podia me ajudar. Eu já era psicóloga e tal. E quando eu fui, eu percebi que eu estava fora do lugar em relação à minha mãe e ao meu pai. E aí eu fui perceber o porquê. Me arrepiei aqui. E sempre é assim, né? A gente acha que tem tudo. Por exemplo, quando eu trabalhava na empresa, eu já me sentia uma pessoa de sucesso, né? Ganhava um bom salário, tinha um cargo de responsabilidade, ótimo. Mas eu vivia com dor no corpo, Lani. Eu vivia na acupuntura, na massagem, eu vivia com dor de cabeça, eu tomava remédio, eu tinha dor muscular, eu estava fora do meu lugar, eu estava num movimento muito masculino, eu não tinha vontade de engravidar, eu não tinha vontade de construir família, eu estava num movimento muito voltado somente para servir a empresa. E numa trajetória super, super executiva, querendo construir carreira, sabe? Que eu vejo que muitas mulheres ainda estão assim, que é voltando para o universo profissional mesmo. E aí eu tive além dessa crise, né, que eu tive no meu casamento, eu perdi meu primeiro filho, né, no aborto. E aí eu fui me dar conta do quanto eu estava desconectada comigo, né, o quanto eu estava servindo, entregando demais e desconectada comigo. E aí eu fui buscar uma cura. Ou seja, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Fora isso, antes disso, Laine, eu sofri um acidente de carro. Eu quebrei 3 costelas do lado esquerdo. Quem conhece constelação já sabe até o que significa. Então, você vai ter que contar depois? Aí eu parei, tive que parar 45 dias. E eu tinha um monte de curso, eu dava muito curso no Brasil pela empresa, nas outras unidades, e eu tinha um curso já programado para fazer. E eu me lembro que eu estava com 3 costelas quebradas e eu dizia assim para minha equipe: não desmarca o curso, porque eu acho que eu vou conseguir até final de semana dar o curso. Meu Deus do céu. Total, Tu tá falando comigo? Eu queria só saber se tu tá falando para mim. E aí eu fui me dar conta do quanto eu me sentia grande demais, né? Enquanto eu estava querendo me sentir super significante, super importante para a empresa, até que o dono da empresa me ligou e disse: sim, você é importante para nós, mas eu quero te dizer que você descansa, porque a Malvi não vai fechar se você ficar 45 dias em casa. Que líder, né? E aí eu me dei conta, eu fui trabalhando em mim mesma, me dando conta de que, na verdade, eu queria, o que eu precisava era me conectar. E no início, o primeiro impulso que eu tive, Lene, foi culpar meu marido. Porque na época, o que aconteceu? Nós sofremos um acidente de carro, ele estava dirigindo, nós estávamos no auge de uma crise. E ele só machucou a cabeça. E eu tive que ficar 45 dias parado. E pensava: não é justo. Ele é pronta e eu tenho que ficar 45 dias em casa? A culpa é o outro. Né? Quando a gente faz isso, né? Acontece uma coisa na nossa vida, a gente quer culpar outra pessoa. O outro. E aí, nesses 45 dias, olha, foi uma oportunidade divina de me autoconectar. Ou seja, eu tive que parar para pensar nos meus limites, no quanto eu tinha que olhar mais com amor as coisas, com menos peso, sabe? Porque o que eu fui aprendendo? E aí eu quero falar para as pessoas que estão ouvindo aqui. Se alguém te contou algum dia que sofrer é normal, que carregar peso na vida é normal, não é verdade. Você veio nesse planeta para ser feliz.
Você veio para fluir na vida, você veio para... É um direito seu, é um direito existencial você ser feliz. Muitas vezes a gente passa a acreditar que é normal, a gente... tô apertada financeiramente por causa da crise, né? E sempre tem uma desculpa, né? Eu tô, sei lá, tô com dor de cabeça porque eu trabalhei demais. Eu cheguei cansada, exausto em casa, não tô dormindo direito por causa do meu excesso de trabalho. A gente tem tantas desculpas para as coisas, né, Elaine? E a gente Sim. não vê o que está por trás disso. Então, não é normal chegar em casa cansado. Eu já digo para vocês, não é normal você chegar em casa e querer dormir, querer descansar, não ter vontade de fazer sexo com seu marido ou com a sua esposa, porque deu demais no trabalho. Isso não é normal. Isso é frequente porque a gente acaba colocando o que a gente chama de normose, né? A gente acha só porque acontece muitas vezes que isso vira normal. E não é. E as constelações familiares vieram trazer isso pra gente, mostrar esse direito existencial nosso à vida e como que isso pode ser curado. Entendi. Isso é o mais incrível, é poder ver assim que nós temos direito mesmo a fluir na vida, ser feliz, sabe? E a gente precisa resgatar isso. E quantas vezes a gente tem que levar lambada, né, Elaine? Eu tive que levar lambada na vida para poder acordar, tipo assim, ó, vai ser feliz. Exatamente. Né? Não que a gente só precise. Não que a gente só acorde quando leve lambada. Mas a vida sempre dá um jeito de ensinar. Ou é pelo amor, se não é pelo amor, ela ama tanta gente que assim, vão doer para você aprender. E sabe que a constelação, ela apareceu na minha... Eu sempre fui uma buscadora, sabe, Sheila? Por eu ter vivido muito bullying, preconceito, rejeição pela minha forma física quando eu era pequena, quando eu entrei na adolescência, eu queria me buscar, eu queria me entender. E a minha vida inteira eu vim me buscando e eu sou muito grata a isso, a toda a minha história, porque ela me trouxe até aqui. E eu fui parar numa tal constelação familiar, acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos, um americano veio no centro Atman Amara, em Florianópolis, e eu fui para a plateia. Daqui a pouco ele pede, então, que quem se sentisse chamado fosse para o palco para tratar de uma pessoa especial lá. Eu fui, né? E daqui a pouco, quando eu era um personagem fazendo... Daqui a pouco você vai explicar isso pra gente, né? E daqui a pouco eu comecei a ser meio que... Parece uma possuída, é engraçado, mas eu comecei a agir não por mim, mas assim, naturalmente. E ele apontou pra mim e falou assim, sabe essa moça aqui? Eu apavorei ele assim, ela é aquela que leva o mundo nas costas. Eu falei, gente, como assim? Um americano nunca me viu na vida, porque podia falar qualquer coisa, da TV não. E quando ele começou a falar um monte de coisa sobre mim, que não comprometia, mas que eu entendi que era para mim, eu falei, eu quero um papo a sós com ele. E eu fiz uma constelação no dia seguinte com almofadas. Foi a minha primeira constelação, onde eu descobri que eu também estava deslocada. E que eu estava sendo mãe primeiro da minha mãe. E que eu estava me sentindo superior a ela. E o quanto isso estava travando a minha vida, eu estava achando que era amor, e, na verdade, era pena. Muito inconsciente isso, sabe? E quando ele colocou todo mundo no seu lugar, e eu pedi o perdão, eu reconheci, honrei minha mãe, o meu relacionamento com a minha mãe, ele deu uma deslanchada, que assim era o que eu sonhei a minha vida inteira, sabe? Então, depois eu conto do meu pai, que foi ainda mais louco o negócio. Mas eu queria que tu explicasse, para quem não conhece, para quem nunca fez, o que é a constelação familiar. Hoje, na chamadinha da nossa live, eu tentei contar para as pessoas que nós somos uma rede com toda a nossa família, nós somos interligados, né, energeticamente, enfim, e que tudo que vem deles influencia na nossa vida, e que eu posso estar vivendo uma vida que não é minha porque eu estou fora do lugar. Explica mais ou menos isso para a gente, como é que funciona. Então, primeiro eu vou dizer para vocês o que não é constelação familiar, tá? Fica bem fácil para a gente... Até porque foi o que me afastou das constelações na época, quando eu vi o nome, constelação. Parece uma coisa de estrela, esotérica. E aí, como eu sempre fui muito cética, eu pensei, isso aí vamos bater carta, jogar não sei o quê. Eu pensava assim, né? E eu era muito cética. Hoje em dia eu não sou mais tão cética como antigamente. Então, constelação familiar não é espiritismo, ninguém fica possuído em lugar nenhum. Para deixar bem claro isso, para vocês saberem que isso é científico, tá? Científico, é. Então, assim, pensa o seguinte, você é um ser vivo, um ser orgânico, biológico, tá? Físico, mental, social, espiritual. A Organização Mundial de Saúde fala isso, né? O que é saúde? É o perfeito estado de equilíbrio entre saúde física, mental, social e espiritual. Isso é você. O que aconteceu para você nascer? Precisou um homem e uma mulher, né? Até trouxe uns bonequinhos para demonstrar. Um homem e uma mulher precisaram se conhecer, nem que seja para ser uma puladinha de cerca de carnaval, né? Como é que é? Um encontro de carnaval. Sim, uma picadinha. Só para você nascer, né? Só uma brincadeirinha, né? Só para você nascer.
Então, o que acontece? Só que com esse homem, com essa mulher, tem muita história. Porque ela aqui, ela também tem um outro homem, uma outra mulher que precisaram fazer ela. Então, atrás dos nossos pais, existe muita história. O que acontece? Só pelo fato, só você olhar o seu pai e sua mãe, biologicamente, você já tem uma história. Você já tem o óvulo e o espermatozoide, tá? Então, nós somos concebidos, e hoje a gente sabe que as memórias não são somente... Quando você vai no médico, o médico pergunta assim, qual é o histórico de doenças da família? Tem alguém que tem, né? Tem histórico de câncer na família? Tem histórico de diabetes na família? Tem história? Não tem? Tem um monte de pergunta que a gente faz, que o médico fala pra gente. Então, só que além dessas doenças ou dessas tendências, nós também temos as tendências emocionais pelos fatos que aconteceram com a nossa mãe e com o nosso pai. Então, toda a emoção, toda a carga emocional que a mamãe teve ou que o pai teve, estão nesse óvulo, nesse espermatozoide. Então, no teu corpo, as tuas células, elas carregam memórias que vieram já da carga energética desse óvulo e desse espermatozoide. Como assim? O que precisou acontecer para você nascer? O encontro desses dois. Então, simples fato de ter esse encontro, seja o óvulo e o espermatozoide, formou você. Você já é diferente deles. Mas você é a união deles. Então, antes da mãe nascer, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a sua mãe... na gestação com a mãe dela, ou seja, quando ela estava na barriga da sua avó, a vovó sofreu uma violência do vô, aconteceu alguma coisa que emocionalmente a vovó ficou muito afetada. Imediatamente, aquela emoção ela passa para sua mãe. E aí, o que acontece? A sua mãe, quando ela está na barriga, ela já tem os óvulos formados lá. Nós mulheres nascemos com os nossos óvulos formados. Toda a carga emocional já está ali. Então, quando você é concebido lá na frente, quando a tua mãe fica adulta, aquele óvulo, ele já tem a memória da dor da avó. Então, hoje se sabe que as nossas emoções, elas são herdadas transgeracionalmente. Então, talvez você vai ter... Digamos que você tem algum problema de relacionamento afetivo, atrai homens violentos e não sabe por quê. E, às vezes, você vai enxergar por baixo dos panos, no inconsciente, uma lealdade, que, como o Bert Hellinger chama de amor cego, com essa vovó, que sofreu uma dor muito forte existencial. Então, eu costumo te fazer uma analogia bem simples. Eu até trouxe aqui, Lene, para poder ficar bem fácil de entender. Adoro a tua pedagogia. É que eu tô em casa, dá um jeito. Eu quero que vocês olhem isso aqui. Você sabe o que tem aqui dentro? Talvez você já reconheça. Não. Então, vamos imaginar isso aqui, ó. Você não sabe o que tem aqui dentro. Vamos imaginar que essa pontinha aqui é a sua consciência, tá? É só o que você vê. Então, a maior parte, só isso aqui é consciência. Olha todo o resto, tá? Olha só proporcionalmente a consciência representa mais ou menos 3% da sua vida. Sim. 97% é a sua inconsciência. E aí você toma decisões na vida, você faz coisas na vida achando que tá arrasando porque, eu tomei essa decisão. Eu casei com esse cara porque eu quis. Eu casei com essa mulher porque eu quis. Eu tomei essa decisão consciente, né? Eu investi mal meu dinheiro e perdi porque eu assumo a responsabilidade, porque eu fiz isso, porque cometi um erro ali, porque foi só uma questão de números que eu não entendi direito. A gente, mil justificativas na consciência. Não é verdade. Por quê? Porque a maior parte das motivações, tá? As motivações pelo qual a gente tem situações na vida onde a gente vai, às vezes, lá na frente ter problemas, estão na inconsciência. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. O que é o objetivo da constelação familiar? A constelação familiar, ela traz à luz, ou seja, ela revela aquilo que está oculto. Então, daqui a pouco eu vou puxar aqui para vocês verem, tá? Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem bem. Quando você vai no médico que está com muita dor, por exemplo, no estômago, ou muita dor de cabeça, já fez um monte de exames, e o médico vai dizer o quê? Não, tá na hora de fazer uma ressonância magnética, por exemplo, não é? Vamos imaginar se você vai lá e fazer um exame, vai fazer uma ressonância magnética. E aí você teve o diagnóstico, por exemplo, de que tem um tumorzinho, vai ter que tirar. Só em saber aquilo já mudou tua vida. Só em saber. Então, mais de 80% da nossa postura está naquilo que a gente vem a saber. É aquilo que se revela para nós. Então, a inconsciência é a mesma coisa. A constelação é como se fosse um exame das nossas emoções inconscientes. Para fazer uma analogia. Então, assim como a ressonância vai olhar aquilo que está por dentro, ninguém vai cortar a tua cabeça para ver o que tem dentro. A gente vai lá vendo a ressonância e depois, né, vai fazer aquilo que precisa ser feito. A constelação, ela traz um grande diagnóstico.
Então, através dela, você vai conseguir identificar aquilo que está por trás. Então, aqui eu vou puxar. Vamos imaginar que você fez uma constelação, você vai ver aqui. Ó, isso aqui é uma batata doce. Já tinha várias pessoas falando ali, batata doce, batata doce. Sim. Mas olha só, o que eu quis fazer? Por mais que seja batata doce, você saiba que é batata doce. Eu quero mostrar aqui as marcas que eu fiz, tá? Imagina que essa batata doce é a sua vida, ok? E você estava olhando só para esse ponto aqui. Ah, por exemplo, eu acabei meu casamento porque meu marido me traiu. Isso aqui é uma desculpa consciente, tá? Os motivos pelos quais você acabou seu casamento tem tudo a ver com isso aqui, ó. Que tá ligado com toda a nossa rede. Toda a rede. Vamos imaginar que lá atrás o seu pai e a sua mãe tiveram uma história onde o papai já tinha traído a mamãe, ou a mamãe tinha traído o papai, ou aconteceu alguma coisa com eles e tá dentro da sua memória, que a gente chama de memória pessoal mesmo, né? Dentro da sua inconsciência. Tudo bem? Mas, peraí, mamãe também passou por uma traição. Será que na vovó também já não foi traída pelo esse vovô? Será que o vovô e a vovó já não tiveram esses problemas? Será que os bisavós já não tiveram? Ou seja, geralmente existe uma cascata de repetição familiar e nós não nos sentimos, muitas vezes, livres para fazer diferente. Inconsciente isso, né? Inconsciente. Totalmente inconsciente. A gente acha que está fazendo a coisa certa. Vou dar um exemplo bem claro. Vamos imaginar que seu pai foi alcoolista e a sua mãe e seu pai se separaram. E aí você diz assim, não, eu nunca na minha vida vou casar com um homem que beba. Se o cara colocar uma gota de álcool na boca, eu não caso. Aí o cara realmente não bota uma gota de álcool na boca, é um gentleman, abre a porta do carro para você entrar, é um cara maravilhoso. Adivinha o que acontece? Você casa com ele. Um pouco depois do casamento, começa, não, vou beber aqui, vou beber. De repente, ele começa a trazer à luz para você esse alcoolismo. E aí você achou que tinha casado com um cara perfeito e, na verdade, está repetindo a história da sua mãe. Existe uma lei chamada pertencimento, tá? Que são o que o Bert Hellinger nos trouxe. O Bert Hellinger é o criador das constelações familiares. As leis sistêmicas que ele nos apresentou. Já existe isso, né? É verdade, mas ele nos mostrou, nos revelou como que elas funcionam juntas, né? Tudo aquilo que nós excluímos na vida, nós vamos atrair no futuro. Se você exclui seu pai, você vai provavelmente atrair um homem parecido com ele, ou então você vai lá na frente ter um filho que vai repetir esse voo. Então, as repetições acontecem. Então, inconscientemente, nós temos coisas que são marcadas na nossa alma. O Bert Hellinger chama de alma, né? Que é a nossa inconsciência sistêmica. E a gente vai repetir. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, abortos, né? Lutos. Digamos que na família teve muitos abortos. Aí você tem um aborto e vai olhar lá atrás, mamãe também teve, vovó também teve. Ou então você perdeu um irmãozinho, a vovó teve sua mãe teve um aborto antes de você, você está olhando para aquilo, aí você está, às vezes, mergulhado naquele luto. Então, os sintomas que nós temos na vida, eles são sintomas, é o topo do iceberg. É só o que aparece. Deixa eu dar um exemplo meu, então. Eu sou de uma família onde as mulheres, sobretudo, todas elas, né? Mas sobretudo vindo da minha avó materna, que teve que criar 9 filhos, né? Ela é sempre de mulheres que são, vamos botar assim, antigamente falavam os homens da casa, né? Que pega o pai, pega a mãe e deixa que eu faço, deixa que eu faço. Então vem lá da minha avó com isso, minha mãe já trouxe isso, adivinha? Eu também. E quando eu me dei conta numa constelação, para resumir, eu vi que a minha avó trabalhava para criar 9 filhos. Nós ainda não temos filhos. E eu estou trabalhando mais que a minha avó, para quê? Honrando a minha avó e honrando a minha mãe. Quando eu descobri isso em constelação, eu vim para o meu lugar. E eu me dispus daqui para frente a mudar essa história para que talvez meus filhos não vão me honrar e repetir. Tem muita coisa que eu me peguei honrando pai e honrando mãe. E num processo de coaching, lá no meu começo, eu trabalhei com uma menina que chegou dizendo assim, Alaine, eu tenho um dedo podre, que é essa coisa de atrair relacionamento tóxico. Nós chamamos uma psicóloga que fazia a constelação, fez a constelação com ela e descobriu uma menina, uma criança na constelação que via a mãe apanhando todos os dias. E ela fez um pacto enquanto criança, ela descobriu depois, né? Se minha mãe não foi feliz, eu também não vou ser. Então, eu sempre vou atrair quem me machuque para honrar a minha mãe. Se minha mãe não foi feliz, eu não vou ser.
Então, a cada constelação que eu faço, constelação não é uma coisa que você faz todo dia, né? Você faz, espera um Leva um tempo, o tempo. processo acontecer, né? Em todas as que eu fiz, foi muito especial. E a mais louca foi quando meu pai adoeceu. Meu pai, ele sempre foi o diferente, né? Então, eu sempre ouvi... O meu pai era aquele que não ligava muito para o material. E a minha mãe sempre a trabalhadora da casa, né? Então, ele era fora do padrão. Então, ele era tido como o errado. E não só pela minha mãe, por todo mundo, né? Eu, como filha, agarrei meu pai e defensora desde pequena. Só que em determinada época da vida, meu pai adoeceu e pegou o hospital. E eu falei, deixa comigo, eu cuido. E eu tomei o lugar da minha avó, tomei o lugar achando que era amor. E aí o meu pai foi piorando. O meu pai chegou a perder a visão, ele ficou cego por um ano e ele ficou completamente dependente de mim. Eu fazia o Bom Dia Santa Catarina na época, eu não aguentava mais, porque era da TV para o hospital de caridade, do hospital para a TV, e eu não deixava ninguém chegar perto, entende? Eu não estou nem falando que ninguém não ajudou, eu não deixava ninguém chegar perto, até que eu estava apavorada e a minha terapeuta falou, vamos botar você no seu lugar. E a gente fez uma espécie de constelação, isso faz bastante tempo, onde, agradecendo, eu devolvi o meu pai para minha avó como filho e eu voltei para o lugar da filha. Foi quando eu aprendi a dar dignidade para o meu pai, porque na verdade o que eu tinha era pena e eu não sabia. Era disfarçado de amor. E quando eu fiz isso, Sheila, o mais incrível foi que meu pai voltou a enxergar. Foi que meu pai voltou, ele fazia hemodiálise, ele já ia dirigindo sozinho e voltando. Meu pai casou de novo, que ele já era separado da minha mãe. Então veja que uma ação minha teve reflexo em vários lugares. E assim, ele faleceu, fisicamente não está mais conosco, mas eu tenho certeza que eu fiquei no meu lugar, entende? E eu pensei que era amor aquilo. Eu só queria dividir e foi essa história que fez eu te convidar para vir aqui. Porque foi tão transformador para minha vida voltar, desculpa, para o lugar de filha, que é bacana que as pessoas entendam que a gente é uma rede e que a gente precisa estar no lugar da gente para não viver a vida do outro e não honrar o que o outro não gostaria que a gente honrasse também, né? Exatamente. Lindo você falar isso e a tua alma é muito transparente, né, Elaine? É muito bom ouvir isso. E acho que a gente só se apaixona pelas constelações pelos resultados que fazem na nossa vida. Eu também. Sim. Eu na minha vida, nossa, como é que a gente sabe se é que a gente está no lugar? Quando tudo vai bem, né, Elaine? Quando alguma coisa não vai bem, se existe alguma pergunta para você, será que eu preciso constelar? Vê se a tua vida tá bem, se tá tudo impecável, se você tá fluindo, se tem dinheiro, se tá feliz na vida, você tá conseguindo ter orgasmo no sexo, você tá conseguindo estar realizado profissionalmente, tá tudo fluindo, ok, você tá no seu lugar. E quem sabe lá na frente você vai sair do seu lugar. Porque ninguém fica a vida toda bem certinho, não. A gente tá sempre se autodesenvolvendo. Mas se existe algum momento, alguma coisa que tá travando a tua vida, é porque tem... O que é constelação familiar? É posicionamento, é voltar para o lugar, o seu lugar. Se for para traduzir do alemão direto para o português, seria posicionamento, não seria constelação. Porque foi do alemão para o inglês e do inglês para o português. Por isso que é constelação. Mas a grande verdade é que se a gente está no nosso lugar, tudo flui. Eu gosto de imaginar assim. Imagina a vida... imagina uma grande cascata, uma grande cachoeira. Só que no lugar da água, pode ser que seja água, pode ser que seja uma grande luz. É a vida. A vida, ela vem de uma grande fonte, né? Uma grande fonte. E aí, ela passa por quê? Por toda a história da humanidade. Então, pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados, por tudo que vem, por tudo que aconteceu até nós chegarmos até aqui. Olha quanta história teve que acontecer para a gente chegar até aqui. Quanto amor, quanta coisa precisou acontecer para eu vir aqui. E aí, se eu estou no meu lugar, eu recebo tudo isso. Isso passa por mim. Eu me preencho. E aí, eu também consigo esvaziar, jogar para frente. Ou seja, eu consigo transbordar luz, transbordar essa água viva, que é para os filhos, ou é para os projetos de vida. É transbordante. Você vai no fluxo, você anda com leveza. Agora, se por algum motivo está pesado, é porque você talvez esteja olhando para outro lugar. A gente fala que é olhar para o passado. Eu estou presa olhando. Como a Elaine falou agora, ela estava cuidando do papai dela. Né? Os nossos movimentos inconscientes é porque a gente mergulha na nossa criança interna e a gente quer salvar a mamãe, quer salvar o papai. Ou então a gente quer julgá-los, sabe? Condenar eles. Tipo assim, o que a mãe fez errado. A minha mãe, ela é muito...
tudo que a minha mãe faz é errado, eu critico a minha mãe. O julgamento é uma postura arrogante. Assim como excesso de piedade também é arrogância, porque a gente fica muito grande. Então, o Bert Hellinger nos trouxe a questão da lei da hierarquia, colocar em ordem. Os nossos antepassados são maiores do que nós. Os nossos pais vieram antes, são maiores do que nós. Então, se você nasceu, é porque uma história precisou acontecer antes de você. E como ela aconteceu, já não te diz tanto respeito. O que te diz respeito é a vida que chegou até você. Então, o grande favor que você faz é ser feliz. E como é que você faz para ser feliz? Olhando para frente, para o futuro, tomando esse pai e essa mãe, olhando esse pai e essa mãe e aceitando tudo como foi, do jeito que eles foram. Laine, eu tenho os meus bonequinhos aqui, deixa eu mostrar, que eu acho que daí fica bem fácil de entender também. Vai lá que tu és uma ótima professora, Sheila. Peraí, Mostra pra gente. deixa eu mudar aqui Ó, eu trouxe aqui para vocês verem, tá? Então aqui, nós temos esse homem e essa mulher. Esse homem e essa mulher, quando eles se conhecem, eles primeiro são um casal, ok? São um casal. Como casal, eles têm uma história atrás deles. Também tinha homem e mulher, ou seja, os pais deles, tá? Então, os pais desse homem. E tem os pais dessa mulher, ou seja, os teus avós, né? E imagina que esse casal que tá se olhando é teu pai e tua mãe. Esse casal aqui, antes deles conhecerem, tem muita história. Então aqui eu posso dizer que tem milhares de pessoas, muita história atrás deles. E atrás da sua mãe tem milhares de pessoas, muitas coisas atrás dela. Quando eles se encontram como homem e mulher. E aí, às vezes, aquele fogo da paixão, algo acontece, enfim. Às vezes casa, às vezes não, às vezes foi só uma noite. Mas eles se encontram. E através deles é o que chega, o que a gente chama de divino. Olha aqui, ó. Imagina que através deles chega o divino. Então você chegou. Quando você chega aqui, ó. Ó, Laine, você aqui, ó, bem lindo. Oh, que lindo! Você chegou aqui. Quando você chegou aqui, essa história que aconteceu entre eles não te diz tanto respeito. O que aconteceu aqui precisou acontecer desse jeito. Mas por que te diz respeito? É só isso aqui, ó. É a função mãe e função pai. Ou seja, o que importa para você é que eles são tua mãe e teu pai. Se eles brigaram, se aconteceu alguma coisa entre eles, isso é a história deles. Tá aqui em outro patamar, tá no patamar da história deles. Aqui você tem que olhar para esse lugar aqui e pensar que você é merecedora deste amor aqui. Então aqui, ó, esse bebê, na verdade, está olhando para eles aqui, tomando o amor deles, o cuidado, o carinho, totalmente disponível para receber. Por mais que mamãe estava com os problemas dela, papai com os problemas dele, essa é a mãe que você teve, que te deu a vida, esse é o pai que você teve. Vamos imaginar que papai, ele foi ausente. Mesmo que ele tenha sido ausente, essa cena aqui, ela te é de direito, entende? Na prática da vida, por mais que você não tenha convivido com seu pai ou com a sua mãe, essa cena está dentro do seu coração, da sua alma. E aí o que acontece? Qual é o jeito de fluir? O jeito de fluir é, a gente não cresce, a gente vai ficar adolescente, né? Então aqui, caiu minha bonequinha. A gente vai ficar adolescente, tá? Daí a gente vai ficar adulto. E aí a gente vai fazer o quê? Olha só que lindo, gente. Ai, peraí. Eu tô com a mão esquerda aqui, segurando com a direita. Ó. Então, olha para o papai e para a mamãe. Então, esse é o processo de crescimento. Eu sou bebê, olho para eles. Eu sou criança ainda, pré-adolescente, adolescente. Eu olho para eles, recebo deles o amor, tudo. Eu reverencio. Faz o movimento aí, Laine, de reverenciar para poder eles entenderem. Quando você é adulto, ó, reverencio. Ou seja, eu fico pequeno. Por quê? Porque a única coisa que me resta aqui é ser grato pela vida que eles me deram. Do jeito que foi. Então, esse pai e essa mãe aqui, olha só que lindo, ó. Você vai Nossa, recebendo. eu tô em prantos aqui. Você vai recebendo essa história, aí você vai crescendo. E aí, quando você chega na fase adulta aqui, você diz assim, muito obrigado, pai, mãe, agora é comigo. Agora eu vou pra vida. Aí você se vira pro lado de cá. Ou seja, você vai pro futuro. Gente, só tem futuro quem é reconciliado com o pai. Tá? Só existe vida feliz quando é reconciliado com a mãe. Vida, abundância de vida tem a ver com a minha conexão com a minha mãe. Futuro, projetos, realizações tem a ver com conexão com o pai. Tudo que é movimento para a vida é pai. Tudo que é nutrição, manutenção, cuidado, aquela coisa de a gente se amar, se cuidar, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do tempo, cuidar do dinheiro, tudo é mãe. Tudo tem a ver com conquista, ir para frente, ganhar, esbravejar, ousar, realizar, fazer, tem a ver com o pai.
Se alguma coisa dessa tem alguma questão na sua vida, você tem que olhar para esse lugar. O que você precisa se reconciliar, será, né? E existe um caminho lógico aqui de retorno, que a gente fala. Digamos que você está aqui na vida, digamos que alguma coisa travou, não tá legal, tá? E aí você não... Quando chegou, vamos imaginar que essa questão, ela estava feliz, de repente algo aconteceu, ela se relacionou com esse cara aqui, e aí ele machucou ela, aconteceu algo aqui, tá? Que machucou ela ficou muito triste, muito partida do coração. E aí ela começa a olhar para o lado de cá. Significa que inconscientemente ela está voltada para o passado. Então os relacionamentos afetivos dela estão com alguma entrave. Ó, um entrave, tem 1000 entraves aí, né? Estou dando um exemplo. Então vamos fazer de conta aqui que aqui foi um caso onde, sei lá, ela estava com o namorado traiu ela. Aí ela estava inconscientemente voltada para essa criança aqui. Vamos fazer de conta que essa criança dela aqui, quando ela era pequenininha, o papai traiu a mamãe. E aí, ela viu a mamãe chorando. Ok? Tá aqui a amante do pai. Então, existe uma exclusão dessa amante. Ninguém quer saber dela, né? Sim. Só que faz parte da história. Inclusive, às vezes, a amante chega só para poder fazer o homem voltar para casa, tá, gente? Isso é uma coisa bem impressionante nas constelações. E aí, porque às vezes a mamãe estava indisponível, olhando para outra coisa também. Quando a mãe chega, ela volta e olha para ele. Opa, quero meu lugar de volta, né? E aí, eles continuaram casados, mas você ficou chateada e você ficou aliada a essa mãe, tá? Entendi. Excluindo muitas vezes aqui, não quero saber, meu papai, isso, aquilo, papá, julgando o pai. Adivinha o que vai acontecer? Lá no futuro você vai atrair um homem que vai fazer o mesmo com você, só para que você tenha a oportunidade de olhar para lá e dizer assim, ok, isso não me diz respeito, isso é a história de vocês, então você faz uma grande reverência para isso, que é esse movimento aqui, ó. Eu sou muito pequena, eu renuncio a julgar vocês e eu vou olhar para a minha vida agora, eu vou ser feliz na minha vida, e aí eu sigo o fluxo. Claro que tem toda uma questão aí por trás, tô didaticamente explicando para vocês que tem todo esse processo aqui. E aí você vai seguir feliz, leve, muito mais. Toda vez que você travou, é porque você virou pro passado. Entendi. Aonde, Sheila? Não sei, vamos ver na constelação. Aí, você pode estar olhando para um luto aqui atrás, se você está com depressão. Você pode estar olhando para um bebê que morreu aqui, da avó ou da mãe, se você está com alguma depressão, né? Você pode estar olhando para vários lutos, se você tem obesidade, por exemplo, né? Ou você tem uma sensação de vazio imenso no peito. Às vezes tem várias crianças que morreram, vários lutos da família que não foram incluídos, não foram vistos. Então, existem muitas possibilidades aqui na sua inconsciência de que a gente vai lá, a gente olha para trás, travou, olhou para trás. Então, o que a gente vai fazer? O que a constelação familiar faz? A constelação familiar, ela vai identificar onde é que está o emaranhado e aí a gente vai incluir, ou seja, a gente vai reintegrar. Ou seja, vamos pensar aqui nessa amante. Essa amante, ela faz parte do sistema. Por quê? Algo aconteceu aqui, faz parte da história. Não dá para se livrar dela. Entendeu? A história já passou, a gente não pode dar cortes na história. Então, não tem como se livrar. Ela faz parte. Então, ela fez parte do passado, inclusive da escolha do pai ficar nesse casamento, da mãe querer esse homem, sabe? Talvez essa mãe vai dizer assim, gratidão, moça, por ter vindo tentar estragar meu casamento. Aí eu consegui ver que eu quero esse homem, sabe? Existem muitas coisas. E aí, gente, tudo isso tem que ser honrado, porque faz parte do passado. O passado a gente não destrói, o passado a gente não coloca embaixo do tapete e diz assim, esquece. Quem fala pra você esquece não entende nada. Porque não é esquecer, é olhar com carinho, aceitar e agora eu não preciso mais olhar. Agora eu vou fazer a minha história, eu vou cuidar do meu destino. Então aqueles que vieram antes de nós, eles são muito maiores que nós. A gente não tem que olhar para lá. Então lembra da cascata que eu falei no início? Então imagina aqui, ó, isso aqui vai crescendo, 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 crescendo. Existe uma fonte lá que é o divino, né? Esse divino, gente, as pessoas que são religiosas, que querem, né, se contar com a espiritualidade, ele passa por uma ordem, amados. Que assim, ó, não tem como você se reconciliar com o divino, com Deus, sem olhar para sua mãe e seu pai e ser grato à vida que eles te deram. Existe essa ordem. Você precisa olhar para eles e dizer muito obrigado, mãe, muito obrigado, pai. Eu aceito vocês, eu aceito tudo que passou. Eu sinto muito por julgá-los. Eu sinto muito por ter pena de vocês, achar vocês fracos, né? Muitas vezes eu quis cuidar de vocês, eu desisto deste lugar. Eu sou muito pequena, eu desisto desse lugar. Então eu quero para minha vida, eu vou construir a minha família. Olha que lindo. Aí eu vou encontrar um outro homem lá, um outro padrão de relacionamento feliz. Ó, daí, que bom, agora eu tô bem, eu tô em paz, vou ter os meus filhos, né? E aí todo esse ciclo, gente, vai, é interminável.
até Deus decidir quanto tempo vai durar esse planeta, é assim. E assim foi antes. E assim foi antes também. Então é uma decisão nossa, gente, ficar no nosso lugar. Isso é nosso lugar. Quando a gente fala, é bem matemático mesmo, gente. Bem matemático. Não tem nada de extraordinário, de complexo nisso. É simples. É colocar no coração o passado. É desistir de mudar tudo, sabe? O Bert Hellinger fala assim, concorde com a realidade da sua vida. Concorde com a realidade. Somente concordando com a realidade, você vai poder mudar alguma coisa. E quem é que vai mudar? Você. Você não vai mudar o passado. Você vai mudar a maneira com que você olha para a vida, a maneira com que você se relaciona com o futuro, com o presente, sabe? Então, Sim, sim. é uma decisão interna, mas Sheila, é muito difícil. É por isso que existem as constelações para ajudar, tá? Pois- E aí, continua. Não, Quer pode falar? falar, pode falar. É que E tem gente aí, perguntando, termine e eu vou, pode, vai. E aí, assim, o que a constelação faz? A constelação, ela vai te trazer uma revelação. E aí, nesse movimento, o teu cérebro tem uma coisa chamada neurônio espelho. Então, esse neurônio espelho, pelos movimentos, por exemplo, de uma constelação em grupo, quem faz são as pessoas. Então, aqui, na verdade, estão bonecos, né? Seria uma individual. Tem várias formas de fazer individual. Eu uso muito outras formas, né? Eu estou muitos anos trabalhando, tem outras formas de trabalhar. Mas no grupo são pessoas. Então, vou imaginar assim, eu quero olhar para o meu relacionamento afetivo. Então, eu vou escolher uma pessoa para representar o meu namorado, uma pessoa para representar, me representar. E aí eu vou ficar olhando de fora. E aí essas pessoas elas vão começar a seguir os impulsos do corpo. É por E isso que esses... eu te falei que eu me sentia meio, né, possuída pro o popular, né? Mas assim, quando eu entrei no campo da pessoa, eu assumi o lugar da mãe daquela pessoa. Eu não sabia direito que eu estava reagindo, o que me fazia chegar perto dela ou afastar, chegar perto do pai, de quem fazia o pai ou afastar. Eu só sabia que eu ia. E foi entrar no campo, né, Sheila? na verdade, assim, ó, campo todos nós temos o tempo todo. Tá. O tempo todo. Por exemplo, você tem um campo. Tanto é que você, quando começou a falar do seu pai, já se emocionou. Uhum. O campo estão nas suas células. E pode ter certeza que o fato de você falar do seu pai hoje tem a ver com o campo das pessoas que estão aqui. Sim. Entende? Só vou Porque chorar de novo. reverbera com pessoas que precisam se reconectar com seu pai, se reconectar com a força espiritual. Tem a ver com o momento do planeta, que tem a ver com o reintegrar o divino, né? Do pai, de tudo isso. Então, quando a gente olha, você está emprestando do seu campo conectado com um monte de gente aí. Entende? Uhum. Então, o que é campo? Campo são as memórias, gente. São as informações celulares que nós temos que estão disponíveis. Quer ver uma forma bem fácil de você entender? Você já aconteceu de você sentado lá no ônibus, do lado de alguém, e você perceber que estava tudo bem até ali, mas de repente alguma coisa aconteceu e você mudou. Às vezes você se conecta com um campo inconsciente de outra pessoa, mas é porque a outra pessoa te desperta também as suas memórias celulares. Você ativa as suas memórias. Então, inconscientemente, algo acontece aqui dentro também. Então, nós o tempo todo estamos com informações. Nós temos informações que a gente está sempre transitando. A maneira com que uma pessoa olha, a maneira com que ela sente, a postura dela, você reconhece pelo campo dela. Quem é casado, por exemplo, e vê o marido chegar, você sabe como é que está o humor do seu marido pelo jeito que ele abriu a fechadura da casa. Uhum. Isso é o campo também, entende? É a informação que ele traz. Então, não é nada místico. Para quem quer entender um pouco mais, vai conhecer um chamado Rupert Sheldrake. Ele traz a explicação científica do campo morfogenético, ou seja, nós temos uma memória ativa. Tanto é que nós temos uma memória social, nós temos uma memória coletiva. Então, nós temos uma memória pessoal, sistêmica, ou seja, que é a memória que toda a minha família é dentro de mim, a minha pessoal é de toda a minha família, e aí facilmente outra pessoa acessa, principalmente quando eu digo, olha para mim, né? E aí a gente consegue curar, porque a gente consegue olhar qual é o diagnóstico, o que está acontecendo, e a gente vai intervindo. E aí o nosso neurônio espelho vai olhar os movimentos de cura e vai entender, agora eu sei o meu lugar. Nossa, dá um Então, Sheila, alívio. tem gente que está ouvindo sobre constelação a primeira vez, tem gente que já é constelador de carteirinha. Então, quero te trazer algumas perguntas aqui de cada um, né? Primeiro, para fazer a constelação, eu tenho que levar a família? Não, né? Sou eu Não. só. E quais tipos de constelação existem? Não precisa levar a família, porque tudo está dentro de você. Sim. Entende? Tudo está dentro de você. Mas se algumas pessoas me perguntam, posso constelar a família? Pode, eu trabalho muito com constelação familiar com todo o grupo, tá?
Ou seja, né, às vezes vem a pessoa inteira, pai, mãe, filho, e tá tudo certo, papagaio, periquito, e funciona muito bem, tá? Dá sim. Mas quais os tipos de constelação? A gente trabalha constelação. Existe a constelação que é para pessoa, ou seja, assim, você vai trabalhar temas pessoais. Existem constelações para empresas, organizacionais. Por exemplo, você trabalha o oculto dentro das organizações. O que está por trás, às vezes, de uma questão de erros de investimento financeiro, erros de aplicação, problemas com clientes, mercado, concorrentes, né, posicionamento dentro da... Eu trabalho muito com isso. Eu criei um método chamado This Business, que é desenvolvimento de expertise e soluções sistêmicas para negócios. Que é a ideia justamente de enxergar o que está por trás. E sempre tem a ver também, eu gosto muito de associar os fundadores, que é a alma do negócio. Como é que esse negócio foi construído? Existem as constelações que são usadas dentro da pedagogia sistêmica, super utilizadas nas escolas, ou seja, principalmente formando professores. Nosso curso, a gente tem em Florianópolis uma formação, a gente tem tudo isso. Tem no direito, né, que o direito sistêmico, inclusive, deu boom das constelações por conta do judiciário, né? Então, para trabalhar a questão da mediação, muitas vezes, de uma situação de conflito judicial, ou às vezes, o que está por trás daquele divórcio mal resolvido? O que está por trás de uma causa que aquele conflito anda? Todo conflito, como diz o Bert Hellinger, nada mais é do que uma expressão de amor. Então, um casal que não se separa nunca, que está sempre em litígio, se ama demais. Precisa olhar o que está entrelaçado ali, o que precisa ser visto, ser liberado, né? O que tem ali. E quando a gente fala de amor, não é de sentimento, não é aquele amor que querer beijar na boca. É um amor inconsciente da nossa criança interna que se coloca, às vezes, a serviço do outro, ou seja, para que você se mantenha vivo, muitas vezes, eu fico aqui brigando com você. Porque às vezes a pessoa tem uma pulsão de morte e eu fico aqui querendo servir ela para ela não morrer. Sabe, tem 1000 opções, mas 1000 alternativas por trás disso, tá? Então, existe... que mais? A constelação ela é feita com pessoas, pode ser com bonecos, pode ser com almofadas, você sozinho, você com grupo. Então, a constelação, a melhor que existe é a de grupo, tá? No sentido de ficar claro, de evidente, didático, fácil de entender é a de grupo, tá? E também porque é a que atinge mais pessoas do ponto de vista de cura. Aquela pessoa que participa de uma constelação, ela também está se curando. Tanto é que você, quando foi a mãe daquela pessoa lá, já se curou alguma coisa, deu vontade de olhar para suas questões, né? E aí você vai olhando e vai se curando também. Existe como fazer individual, com bonecos? Sim, também, porque o campo da pessoa está ali, a gente vai acessar as memórias inconscientes daquela pessoa. Dá para fazer online? Dá para fazer online. Eu atendo o Brasil inteiro, o mundo todo, gente da Europa, Austrália, Japão. Por quê? Porque não tem como fazer, às vezes não tem lá. Quando tem lá, eu indico, vai lá no fulano, lá na Itália, vai lá, que tá perto de você, mas quando não tem, ainda mais agora na pandemia, não tem o que fazer, né, Elaine? Aí a minha agenda lotou por causa da pandemia. E isso é tranquilo. Dá pra fazer online? Dá. Eu uso muito ferramenta interna. Eu trabalho muito, porque como eu sou psicóloga, eu trabalho metodologias internas de constelação familiar também. Dá pra fazer com almofada, dá pra fazer com objetos, dá pra fazer... Porque todos esses recursos nada mais são do que um recurso de expressão do inconsciente. Porque sempre a constelação se passa dentro de você, nunca fora. Toda cura está dentro de você, ela não tá. Não existe como uma cura fora se apresentar a você. Não, lá fora só se apresenta um caminho. A cura é dentro, a chave, quem vira é você. A constelação não muda ninguém. A constelação não é a constelação que cura. Você é que muda o movimento interno por ver algo. Ou seja, quando você olha para uma cena, quando você viu lá o seu pai, né, e viu que você estava fora do lugar, você tomou uma decisão no seu coração. Você diz assim, eu desisto. Eu desisto de salvá-lo. Ele pode agir por si mesmo. Eu desisto por salvá-lo. E aí eu vou viver minha vida. O maior presente que uma pessoa pode dar para os pais é viver sua vida. É não se importar com eles. É ser feliz e viver sua vida. E tem gente perguntando aqui, tá, mas eu posso fazer mesmo que meus pais sejam falecidos? Sim, por quê? Porque as memórias, lembra? As memórias estão dentro de você. Tudo se passa dentro de você. Muitas pessoas adotivas, né? Os adotados vêm perguntar, eu cancelo quem? É minha biológico ou é os meus pais adotivos? Biológico. Eu tô falando sempre daquelas memórias, lembra do óvulo e do espermatozoide que se uniram. E esse sistema todo dos teus pais biológicos está dentro de você. Então você precisa olhar para isso, para quê? Para se sentir pertencente, para se sentir vivo e conseguir assumir aquela cascata de luz e de vida aí para frente. Então você pode constelar mesmo que os pais estejam falecidos, você vai olhar para as questões. Por exemplo, gente, algumas pessoas falam assim, cara, não entendi por que esse tema, eu olhei para minha avó paterna, mas você não conhecia minha avó paterna?
Ah, nem conheci lá minha tia que morreu numa tragédia lá, nem conheci ela, como é que eu tô olhando para ela? Lembra, é transgeracional, ou seja, as memórias celulares carregam a dor do sistema. Então você Uhum. vai sentir isso. Você vai sentir, né, no seu corpo, às vezes, coisas que não te pertencem. Presta atenção numa coisa: tudo que é excesso ou escassez é porque não tem a ver com você. Tem alguma coisa lá atrás, entendeu? Como assim? Como assim, Sheila? Assim, ó. ah, tudo que é excesso, excesso de dor, excesso de. ah, dá um exemplo de excesso de, por exemplo, a gente que reclama de excesso de energia sexual, vícios, excesso de peso, excesso de doenças, coisas assim. Falta de dinheiro, escassez de relacionamentos afetivos, escassez de vínculos, escassez de, tudo que é pulsão de morte, né? Coisas que faltam, qualquer coisa. Falta de alguma coisa e excesso de alguma coisa, é preciso olhar para dentro. Olhar para o que está lá atrás que você está honrando. Você está travado. Lembra daquela cena que eu mostrei? Está virado para trás. Sim. Inconscientemente, você está virado para trás. Só a tua consciência tenta ir para frente, mas eu tento e não consigo. E aí, a tua inconsciência está virada para trás, tá? Então, você precisa olhar para isso. E aí, quando é que a gente está num lugar? Quando está equilíbrio, quando está encaixado, você se sente encaixado, em equilíbrio, é que você está no seu lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, digamos, na outra live veio muita pergunta assim, por exemplo, eu sofri abuso do amigo do meu pai. Eu sofri abuso do amigo do meu avô. Ele não faz parte da minha família. Eu só constelo família ou eu constelo o que aconteceu? Eu posso fazer uma constelação, sei lá, para perdoar essa pessoa e eu poder deslanchar, porque daí essa pessoa tinha problemas sexuais, de libido, enfim, né? Ela tinha passado por uma constelação e ela queria saber nesse processo, assim. Então, assim, ó, o que é uma demanda para constelação familiar? Todo tipo de sofrimento, de falta ou escassez, todo, você pode olhar. Então, assim, ó, abuso aconteceu com você, não foi com a sua mãe, com seu pai. Mas é com você, sempre motivação é o teu sofrimento. Nunca vai ser assim, ó. Eu quero olhar uma constelação porque a minha mãe, ela sofreu muito com o pai dela, então eu quero olhar para isso. Não faz sentido? O que afeta na tua vida, entende? Você não vai olhar para a vida dos outros, você vai olhar para a sua vida. É o que afeta Tá. em você. Como que você olhou para isso? Lembra, o que aconteceu lá com o pai e com a mãe não te diz respeito. Se você está carregando, é porque você olhou inconscientemente, como criança, olhar para esse sistema todo e está carregando isso. E você precisa soltar. Então, se acontecer alguma coisa com você e quer cancelar, sim. Quer ver? Vamos imaginar o seguinte: a pessoa que vai cancelar a questão do abuso, geralmente ela não vem dizer assim, eu quero cancelar o abuso. Ela diz assim, ó, eu quero cancelar porque eu tenho muita dificuldade de me entregar para os homens. Um exemplo. E aí, na constelação, existe um campo onde a gente vai perguntar às vezes para cliente assim, aconteceu alguma coisa? Porque aparece. Você sofreu algum tipo de abuso? Ela vai dizer sim. Já aconteceu de a pessoa não lembrar e aí eu ver no campo e eu dizer, bem no ouvidinho dela, porque era uma coisa bem oculta, você sofreu algum abuso quando você era criança? Ela, sim, ela lembrou na hora que aquilo que estava travando a vida dela, ela estava ali. Então, o que acontece, tá? Dentro do movimento sistêmico, quando a gente vai olhar para as questões do abuso, o abuso tem muito a ver com o quê? Essa pessoa que nos agride, todo algoz e toda vítima são complementares. Uhum. Então, um algoz sempre vai procurar uma vítima sempre vai procurar o algoz, ela vai estar a serviço do algoz. Então, quando existe uma relação de sofrimento, isso é tudo na vida. Não é só abuso sexual, não. Estou falando de todos os tipos, até numa relação coerciva de casal, ali onde existe, né, o abusador e a vítima, né? Que na verdade é complementar. Então, o que acontece? O outro sempre está a serviço do meu sistema. Tudo aquilo toda a minha projeção de vida, tudo que acontece na minha vida tem a ver comigo, não só com o outro. Então, o que faz com que... Porque isso é o grande diferencial da constelação familiar. A constelação familiar não vai ficar fuçando só no abuso, no abuso, abuso, abuso. Ela vai querer olhar o que faz com que o que fez na minha vida, que eu tivesse a serviço do sistema para me tornar uma vítima de abuso. Ou seja, a quem eu estava olhando, espiando para me tornar uma vítima de abuso. Mesmo então, criança? provavelmente, mesmo. Mas sim, porque é totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Então, o que acontece? Vamos lá, se você é criança e você foi vítima de um abuso, muito provavelmente existe uma repetição familiar. A mãe já foi abusada, ou a avó, existe uma coerência dentro dessa família onde você se coloca nesse lugar.
tá? É um tema bastante polêmico, porque o Bert Hellinger tem uma visão bem específica em relação a isso, mas quando a gente tiver oportunidade, a gente fala isso especificamente. Eu não vou falar aqui para poder não criar mais dúvidas, tá? Não, Mas a grande questão, qual que é o... Pode ir. Né, até te dizer, porque passou por aqui alguém dizendo, e quando o pai que abusou, como é que fica? Então, gente, assim, ó, os traumas, eles precisam ser vistos de uma maneira muito especial, com muito carinho, muito respeito, tá? Porque mesmo que aconteça uma situação muito trágica em relação ao pai e à mãe, gente, não é só o pai não, tá? Muita mãe abusadora, muita mãe coerciva, sufocadora, isso acontece com muita frequência, a gente vê isso em consultório. Nós acessamos qual é o primeiro movimento dentro da minha visão, já de muitos anos, terapêutica de cura. Eu preciso olhar para essa criança, nós precisamos olhar para essa criança interna e dar vazão a essa dor. Ou seja, reconhecer essa dor, dar um lugar para ela. Essa criança precisa ser acolhida dentro de você, tá? Existe uma... Não foi... Você é uma criança que não, é uma criança que não foi vista, né? Que não foi vista como criança, não teve lugar de criança. Quando uma criança ela sofre abuso, ela está a serviço de outra pessoa. Então ela não está no seu lugar e ela não é vista no seu lugar. Então, você tem que olhar para essa dor, acolher essa dor, viver esse sofrimento por um pequeno momento consciente, só para poder ver, não, eu vou dar lugar a essa dor. E aí, com isso, a gente consegue, aos poucos, olhar para a mãe. A grande cura está em olhar para a mãe. Porque a mãe é a nossa, ela traz a nossa nutrição. Então, um dos maiores gritos de desespero numa situação de violência é que a nossa criança interna diz: mãe, onde você estava quando isso aconteceu? Nossa. Então, a gente primeiro busca o colo da mãe. E aí, quando a gente encontra o colo da mãe, a gente vai conseguir olhar para o pai e dizer: agora já não me importa mais tanto o que aconteceu. Eu vejo você somente como o pai que me deu a vida, sabe? Ou como homem, qualquer pessoa nesse sentido. Então, a nossa busca mais primitiva é de voltar a ser filhos dessa mãe. Então, quase todas as constelações, elas vão levar para esse lugar de ser pequeno diante da mãe, de conseguir honrar a mãe, reverenciar a mãe, de conseguir tomar esse lugar. Laine, deixa eu te falar que lá no meu IGTV, eu fiz uma meditação para poder resgatar o lugar de filho em relação à mãe. Então, deixa eu até te dizer, estão me avisando aqui que a gente tem 4 minutinhos. Tá todo mundo perguntando, onde é... Passou rápido demais, menina, isso é bom? Onde é que eu encontro a Sheila? Quanto é? Tudo isso. Então, primeiro, a live vai ficar gravada, tá? Na minha página, no IGTV, então não se preocupem, assistam com calma, multipliquem, vai ser muito legal. Sheila, aonde as pessoas te encontram para aprofundar mais, né? A gente teve 1 hora de conversa, que para mim pareceu 10 minutos, porque passou muito rápido, meu Deus. Menina. Você é fantástica. Bom, quem quiser me chamar no direct, eu posso mandar para vocês também. Mas assim, ó, nós temos uma formação, nós temos um lugar especial aqui em Florianópolis mesmo, que é no centro de Florianópolis, há mais de 20 anos, a gente tem um espaço lá, onde acontecem constelações presenciais. Eu atendo online também, atendo individual, e eu dou curso no Brasil inteiro de constelação, em várias escolas no Brasil. Então, assim, muito provavelmente, se você me chamar no direct, quem sabe a gente tem a oportunidade de estar lá na tua cidade, porque eu viajo muito. Então, às vezes, eu estou bem perto, tá? Mas chama no direct que eu passo mais informações para vocês. Também a minha secretária é super disponível também para ajudar. E a gente está aqui para estar a serviço mesmo. Sheila Ortiz, né? @ Sheila Ortiz. A gente tem Sheila, 2 SH, minutinhos. Sheila Ortiz. Você está falando que colocou uma meditação no teu IGTV, que é importante para as pessoas darem uma chegadinha lá, né? Isso. Vai ali agora ele tá junto ali com a Laine, está o meu nome. Vai ali no meu perfil lá do Instagram, já me segue e vai lá no IGTV, você vai ver lá que tem uma série de lives maravilhosas. É uma das primeiras lá embaixo. Eu tô até com uma camisa meio listradinha assim, tá? E tem 2 lives, que é da mãe, 4 etapas para tomar a mãe. Aí tem uma delas que é só meditação, que é muito legal. Tem todo um processo, tá? Perfeito. Sheila, olha, lembra que quando eu fiz o contato contigo, eu falei que eu estava te convidando porque eu adoro a tua pedagogia para explicar. E cada pessoa que passou por aqui reforçou isso. Gratidão a todas as pessoas que estão aqui com a gente, lindas, 500 e poucas pessoas. Eu sempre digo que não é a quantidade, é a qualidade. Quanto mais pessoas a gente atingir, mais feliz fica. Deus abençoe sempre o teu trabalho, a tua caminhada, esse talento. E olha, eu vou dormir diferente, tá? Depois dessa conversa. A impressão que eu tenho é que tu falou muita coisa para mim e eu acho que muita gente que passou por aqui pensou a mesma coisa, tá? Quero te encontrar
outras vezes, tá? Sim, um beijo a você. Tô aqui te dando um abraço com a minha alma, meu coração. Beijo a todo mundo aí, viu? Querida, Um Deus prazer estar com abençoe. vocês. Obrigada, meu amor, e obrigada a cada um de você que deu o seu tempo pra gente. A gente se encontra numa próxima e tá todo dia junto, né? Energeticamente. Beijo, beijo, boa Beijo. noite.